Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema Federação e Organização do Estado. Muito bem, vimos no nosso encontro anterior que a organização do Estado tem regramento na Constituição no título 3, a partir do artigo 18. Vimos também as características comuns de toda a federação, quais sejam descentralização político-administrativa dos entes que compõem internamente a federação, cada um deles com atribuições próprias, é o que nós chamamos de repartição de competências, que é o tema que a gente estuda em seguida, ou seja, cada um deles vai ter o seu âmbito de atuação, as suas atribuições próprias e numa ideia de interesse de equilíbrio interno a fins de todos conjuntamente atuarem em razão do Estado único, o Estado comum, chamado Estado independente e soberano. Temos ainda a Constituição rígida como base jurídica desse Estado, garantindo a distribuição das competências e a estabilidade desses entes. Aí você fala, por que Constituição como base jurídica? Porque eu tenho que ter um documento que vai literalmente dizer o que cada um deve fazer. Porque se eu dou mais poder para um do que para outro, a possibilidade de um atuar e o outro se submeter, não estaríamos falando propriamente em atuação autônoma, em atuação equilibrada, e sim um se subordinando ao outro, que descaracterizaria a própria ideia de federação. É até por isso é muito interessante que a competência que a Constituição estabelece, isso vale para qualquer matéria, inclusive isso é muito importante para direito tributário. Ela é indelegável. Eu, quando recebo como ente da federação uma competência, eu não posso delegar. Por quê? Porque eu, como ente, vamos colocar um exemplo, o Estado. Como que eu iria delegar a competência? Qual seria o instrumento jurídico que eu iria utilizar para delegar? A lei, que é o que eu tenho. Muito bem, poderia a lei alterar um dispositivo constitucional? Aí você fala, não, professora, a lei não pode alterar a Constituição. Inclusive, isso também vale para a União. A União poderia delegar a sua competência por meio de lei? Falar não, porque a Constituição é uma coisa, a lei é outra. É exatamente isso que é a Constituição rígida como base jurídica, ou seja, é o documento constitucional prevalecendo em detrimento de qualquer outra norma vigente no país. Isso garante a estabilidade dos entes da federação e a distribuição das competências. Também inexistência do direito de secessão, e é a ideia de indissolubilidade do pacto federativo. A partir do momento em que nós estabelecemos um pacto com este modelo, não é possível ninguém sair do pacto. Isso não significa que não possa ter internamente uma redistribuição de como a gente organiza a casa de forma interna, mas não pode ninguém sair parcela desse pacto, literalmente romper esse pacto e querer ser independente. Isso nós não admitimos. Também o Estado federal como soberano e os membros como autônomos. Cuidado, soberania é uma coisa, autonomia é outra. Soberania é a liberdade de fazer o que quiser, sem limitação interna e externa. A gente sabe que modernamente não é bem assim, mas é só para a gente comparar. Então, soberano é aquele que pode fazer o que ele quiser sem estar condicionado a nenhuma regra de ordem interna e de ordem externa. Já a autonomia é a liberdade dentro dos limites que a Constituição estabelece. Então, o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil é soberana, mas a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, ou seja, tem liberdade? Tem, mas dentro de um certo limite. Aí você fala, onde está esse limite? Na Constituição Federal. É por isso que, para elaborar a Constituição, o poder constituinte originário não encontra limites,
porque é o exercício do poder do Estado independente, Estado soberano. Agora, aqueles entes que o próprio documento constitucional criou, esses sim estão limitados pelo próprio documento constitucional. Então, cuidado, autonomia é uma coisa, soberania é outra. Também a possibilidade de auto-organização em âmbito interno, inclusive em especial com a auto-organização dos Estados-membros por meio de constituições estaduais. Temos ainda a respectiva fonte de custeio, ou seja, não adianta eu ter um monte de atribuições se eu não tenho mecanismos, condições de realizar essas atribuições, ou seja, distribui sim as competências, mas também estabeleça a respectiva fonte de custeio. Como que eu vou conseguir bancar tudo isso que eu tenho que fazer? Que é o que nós chamamos de repartição de receitas e além das competências tributárias. E por fim, a ideia de que um ajuda o outro no modelo federalista. Ou seja, um ente colabora, ajuda, auxilia. Não há competição, quem é melhor, quem é pior, quem vai ganhar, quem vai perder. É a busca do equilíbrio e cooperação entre todos os que internamente foram criados perante o poder central, que seria literalmente o poder do Estado soberano. Agora, eu quero tentar abordar o federalismo de outra forma com você. Se tudo isso que eu disse ficou muito técnico, ficou muito doutrinário, ficou muito sem realidade, tente imaginar o seguinte. Tente imaginar o Estado como a sua casa. Quando você olha para a sua casa de fora, o que você vê? Você vê ali paredes e uma residência. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento, não interessa como ela se materialize. Vamos imaginar neste momento uma casa. Quem olha de fora essa casa, simplesmente vê a casa de alguém como um local literalmente resguardado que é de propriedade de uma pessoa. Quando a pessoa olha de fora, ela sabe quantos dormitórios essa casa tem? Ela sabe se a sala é grande, se a sala é pequena, se tem vários banheiros, se tem cozinha, se não tem, se é um loft, se não tem parede, se é moderna, ou se é toda repartida, se a divisão é meio estranha. Não. Por quê? Porque a organização interna dessa casa interessa a quem mora lá. Interessa internamente. Então, imagine o seguinte, o Estado brasileiro é uma casa. Então, quem olha de fora, vê o quê? Vê a casa. Não se tem quarto, cozinha, sala e banheiro. Vê um lar. Então, quem olha de fora vê um Estado. E não internamente como a organização desta casa. Ou, em outras palavras, desse Estado. E aí, imagine o seguinte, pensando internamente, a nossa casa, ela vai ser dividida em quarto, sala, cozinha e banheiro. Cada uma dessas repartições internas vai ter a sua função específica. A sala tem uma função, o quarto tem outra função, a cozinha tem outra função e o banheiro tem outra função. Todos são igualmente importantes, todos servem a um propósito, mas um não se confunde com o outro. Ou você almoça no banheiro, dorme na cozinha, recebe as pessoas no telhado. Não, né? Cada local ali tem a sua própria função. É exatamente como os entes da federação. Então, imagine a União como o quarto, o Estado como a cozinha, o Distrito Federal como o banheiro e o município como a sala. Nessa distribuição interna de funções, de competências. Quem olha de fora, pouco importa. Interessa a quem está dentro, quem pertença a este Estado, quem pertença a esta casa. Então, o Estado argentino, independente, ele negocia com o quarto ou ele negocia com a casa? Ele negocia com a casa, ele tem relações com o Estado independente, soberano, a República Federativa do Brasil.
É aí que vem aquela diferença. E você confunde isso pra caramba, e eu entendo você, que geralmente a gente estuda isso de uma forma tão embolada que fica tudo confuso na nossa cabeça. Vamos tentar estabelecer as diferenças e colocar literalmente os pingos nos is. Imagine o seguinte, eu tenho a União como pessoa jurídica de direito público interno e a União como pessoa jurídica de direito público externo. E você fala, professor, eu não consigo entender isso. A questão é a seguinte, a União é o ente bipolar. Ela tem dupla personalidade. Por que que ela é a bipolar dos entes? Porque, ora, a União representa o Estado independente e soberano. Ora, a União é ente da federação. Então, ela tem duas atribuições. Por isso que ela é bipolar. Ora, ela é uma coisa, ora, ela é outra coisa. E aí, quando você fala União, você fala, União é o quê? Você fala, não sei, depende. A União pode estar atuando como representante da República Federativa do Brasil. E a União pode estar atuando como ente da federação. Então, a União, como ente da federação, ela não é melhor que ninguém. Ela é igual a todo mundo. Agora, a União, como representante na sua função de representar o todo, aí sim, porque ela representa não o ente, mas sim todo o conjunto, todo o Estado soberano e independente, ou seja, todo o país. É por isso que no Brasil, a União atua por meio de seu chefe de Estado e chefe de governo, presidente da República, em âmbito externo e em âmbito interno. Então, a Dilma, quando atua em âmbito externo, ela está representando quem? A União? A República Federativa do Brasil. É que no Brasil, essas atribuições são incumbidas à mesma pessoa. Agora, a Dilma, quando está agindo internamente, ela está representando quem? A União como ente da federação, em âmbito literalmente federal. E essa é uma distinção muito importante que você precisa fazer na sua cabeça para aí sim começar a entender algumas coisas que até então poderiam não fazer sentido e a partir deste momento começam sim a ter muito sentido. Ok? Então, pense na casa como pessoa jurídica de direito externo e pense na sala como pessoa jurídica de direito público interno. Só que não tem só sala, tem quarto, cozinha e banheiro. Então, o quarto é o Estado, a cozinha, um Distrito Federal e o banheiro, o município, como você queira distribuir. Mas essa analogia é bem bacana para a gente visualizar e tentar olhar para a federação de uma forma muito mais didática, para aí sim a gente começar a aprofundar os conhecimentos e acertar a nossa questão da OAB, que este é literalmente o nosso verdadeiro e único propósito, ok? Espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Se gostou, curta, compartilhe a nossa aula. No próximo encontro, a gente vai estudar desmembramento, formação, anexação de estados e municípios. Questões que vêm sendo feitas recorrentemente no exame de ordem, ok? Muito obrigada pela atenção e até lá!